Gente, paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar algo com seu coração aqui. Algo tremendo, tá? Muito forte. Da parte do Senhor para o nosso coração. Essa palavra falou muito comigo. Muito, gente. E vai falar muito contigo também. A gente vai ler aqui juntas o livro de Jonas. Capítulo 1, amém? Jonas 1. Alguns versículos aqui. E diz assim a palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu em profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, e talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Gente, isso aqui é tremendo, isso aqui. A palavra começa dizendo que Jonas recebeu um mandado, uma ordem do Senhor. E a palavra diz que ele fugiu. A palavra diz por 2 vezes que ele fugiu da face do Senhor. Como se fosse possível alguém fugir da face do Senhor. Eu acho esse Jonas aqui, quando eu li, eu falei, gente, como ele é imaturo, né? Como ele... Onde é que você vai? Para onde é que você vai, que você acha que você vai estar escondido da face de Deus? O salmista diz que se ele subir aos céus, lá ele está. E se ele descer no mais profundo do abismo, Deus também ali está. A palavra diz que as trevas para o Senhor são como a luz do dia. Então, como é que Jonas imaginou que ia fugir da face do Senhor? Como é que você acha? Como é que você pode passar pela tua cabeça que Deus não te vê? Que Deus não está te vendo? Onde você acha que você está escondido que Deus não está vendo você? Ele está te vendo. Ele está te contemplando. Olha que tremendo isso aqui. E ele fugiu da face, sabe por quê? Porque ele não queria obedecer à ordem que Deus deu para ele. Deus disse a Jonas: vai e clama contra a cidade de Nínive. Gente, essa cidade de Nínive, ela era conhecida como uma cidade cruel, perversa, um povo mau, mas mau ao extremo mesmo. Tão mal, tão mal. Você vê que Deus diz assim: a malícia dessa cidade subiu até mim. Os pecados desse povo subiu até mim. Você vai lá e vai clamar. Você vai dizer que eu vou destruir essa cidade. Só, gente, que Jonas, aqui, sabe por que ele foge? Sabe por que Jonas foge? Para não obedecer esse mandado? Para não obedecer essa ordem do Senhor? Porque Jonas queria que aquela cidade fosse destruída. Se você continuar lendo aqui, são 4 capítulos. Você vai ver que depois ele questiona com Deus. E fala: eu sabia que o Senhor era bondoso. Eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo. Ele não queria que Deus tivesse misericórdia desse povo. Por quê? Porque esse povo era ruim, gente. Esse povo era mau, era perverso de coração. Em alguns estudos, em algumas pregações que eu ouvi dizer, algumas pessoas falando sobre a malícia desse povo. Esse povo era tão ruim. Esse povo, quando iam pessoas lá falar do amor de Cristo para eles, falar pra eles da maldade deles, eles pegavam esses homens, esses profetas, e eles empalavam eles, colocavam numa madeira e colocavam nos portões da cidade, para todos que passarem ver aqueles homens ali pendurados. E eu não sei, mas eu ouvi o meu marido pregando, se não me engano, e dizia que um desses
esses homens que estavam empalados lá era o pai de Jonas. Então existia dentro do coração de Jonas uma revolta contra aquele povo. Deus estava repudiando aquele povo. Deus, que é só amor, é pura bondade, estava repudiando aquele povo. Imagina o coração de um homem, o nosso coração, diante de tanta maldade, gente. Um dia desse a minha filha falava comigo assim, por que Deus permite isso, isso e isso? Essa maldade, por que Deus permite? Eu falei, a maldade é falta de Deus no coração, minha filha. Só faz uma maldade dessa quem não tem Deus no coração. Não é Deus que permite, é um coração que está tão mal, tão mal, tão mal, tão sem Deus, que faz tanta maldade. Esse povo aqui estava assim, ó, sem Deus, ruim, perverso, cruel, não tinha misericórdia de ninguém. Ao ponto de Deus repudiar essa cidade. E dizer para Jonas e falar, vai lá e prega contra. Não era a favor, não. Deus não mandou Jonas pregar mamão com açúcar para eles, não. Deus não mandou Jonas pregar coisa boa para eles, não. Deus mandou Jonas pregar destruição. Prega contra essa cidade. Só que Jonas sabia que Deus era amoroso, que Deus era amor, que Deus era bondade. Você vê que Jonas conhecia o Senhor. E ainda assim, conhecendo o Senhor como ele conhecia, ele achou que ele poderia fugir da face do Senhor. E eu acho engraçado que dentro desse navio aqui, você leu aqui comigo aqui, que ele entra, paga a passagem dele. Ele paga. Gente, isso aqui é tremendo. Paga para fugir. Paga para fazer o que é errado. Como se tivesse jeito. Ainda gastou dinheiro ainda. Investindo no que destrói, investindo no que não vai dar em nada. Quantas pessoas você conhece que está pagando para sair no prejuízo? Pagando para ser infeliz, pagando para destruir a própria vida. Quantas pessoas você conhece? E assim foi isso que Jonas fez, ó. Ele pagou para ser destruído. Ele pagou a passagem dele para entrar no navio como se ele pudesse fugir de Deus. O que Deus faz? Levanta um grande vento, uma grande tempestade naquele mar, porque é impossível fugir do Senhor. É impossível. É impossível fugir do Senhor. É impossível fugir do chamado. Você pode até tentar, mas você só vai estar pagando para a sua própria destruição. Isso é muito forte, né, gente? Mais forte é o que eu vou te falar aqui agora. Esse homem, quando entrou nesse navio, ele foi lá para baixo, quietinho, escondidinho, sorrateiro. Ficou no porão do navio, deitado, dormindo. Você vê que ele estava tão ciente de que ele não ia fazer, ele estava tão ciente que aquele povo não merecia salvação, que aquele povo tinha que morrer. Ele queria que aquela cidade fosse verdadeiramente destruída por causa do coração que estava inflamado, entristecido de tanta... Sabe quando você vê tanta maldade que o seu coração vai se fechando? E você olha, eu já disse isso, gente. Antigamente eu dizia assim, meu Deus do céu, esse mundo tem que acabar logo. Eu já disse isso. Até Deus me dá um sonho onde eu realmente vi o mundo acabando. E eu falei, eu nunca mais vou falar isso. Porque ainda tem muita gente para ser alcançada. Eu falei, eu nunca mais vou falar isso. Só que Jonas estava nesse posicionamento. Eu não vou lá. Ainda que seja para pregar uma palavra dura, ainda seja que seja para pregar uma palavra de destruição, mas eu não vou, porque vai que esse povo se converte. A gente tem mania de achar, né? Todas as vezes a gente vê, gente, isso aqui é muito sério. Você vê crentes, homens e mulheres de Deus, dizendo assim, fulano é assim, fulano é assado, fulano não tem jeito, fulano não tem conserto, como se a gente se comporta às vezes como porteiros do céu. Fica olhando, você merece entrar, você não merece entrar no céu, você não entra. Quem decide quem entra lá é Jesus. Quem pagou preço foi ele, quem pagou preço de sangue foi Jesus. Quem deu a vida foi Jesus. Então não tem ninguém aqui na terra que possa dizer esse foi, esse não foi, esse vai, esse não vai. Não existe isso. Quem somos nós na fila do pão para dizer não tem perdão? Inferno, esse vai para o inferno. Quem somos nós? Jonas não queria que aquele povo
vivesse mais. Ele queria realmente que aquela cidade fosse destruída. Porque o coração dele foi vendo a maldade. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso não é de hoje, gente. Lá atrás, Jonas já tinha esfriado o amor dele. Ele viu aquele povo fazendo tanta ruindade que ele falou, não merece. Vai que eu vou lá e falo de Jesus, esse povo aceita. Vai que eu vou lá e prego a destruição, e fica com medo. E esse Deus, que ele fala para Deus, eu sabia, o Senhor é Deus benigno, o Senhor é Deus amoroso, eu sabia que o Senhor não ia fazer isso. Então ele queria que aquele povo perecesse. Por quê? Porque foi vendo tanta maldade, que o coração se endureceu. Deixa eu falar uma coisa para você, que o Espírito Santo tem falado do meu coração bastante nesses últimos dias. Ele tem dito para mim, guarda o seu coração, ora pelo seu coração. Eu vou dizer uma coisa para você, ora pelo seu coração, porque tem horas que você vê tanta coisa, tanta dificuldade, tanta gente fazendo tanta coisa que não deve, que o seu amor vai se esfriando e o seu coração vai endurecendo. Jonas estava dormindo dentro do barco, dormindo, tranquilo. Eu pregar para aquele povo ruim, eu falar do amor de Jesus para esse povo ruim. Quem somos nós para escolher para quem falar de Jesus? Jesus falou, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Toda. Ele não falou, é só os bonzinhos, é só os filhos de crente, é só os crentes, é toda criatura. Toda. Tem oportunidade? Fala do amor de Jesus. E ele foi dormir feliz da vida. Ele falou assim, não vou lá, não vou pregar, e eu vou dormir aqui. Só que aí Deus vai, glória a Deus, esse Deus é bom, gente. Ele é bom demais. Mas quando ele quer que você faça, não tem jeito. Ele não te deixa. Ele não te deixa desistir. Você pode pular para onde for. Pode fazer o que você quiser. Pode correr do jeito que você quiser correr. Mas não tem jeito. Ele vai te achar. Esses dias eu falei com uma pessoa assim, eu não vou. Falei, pode correr. Vai ter uma hora que você vai virar uma esquina. E eu tô falando isso pra você agora. Vai ter uma hora que você vai virar a esquina assim, ó, que você vai curvar, que você vai dar de cara com Jesus. Glória a Deus. Tô profetizando. E eu tenho fé. Vai virar a esquina e vai dar de cara com Jesus. E não vai ter para onde fugir. E foi isso que aconteceu aqui. Deus levantou um grande vento, uma grande tempestade. De forma que, em outras traduções, dizem que esse navio quase se partiu ao meio, gente. Qual era o estado que aquele mar estava enfurecido? Por causa daquele homem. Desobediente, fujão, inconsequente, com o coração endurecido. Eu acredito que ele viu tanta maldade e não vigiou e foi deixando aquilo infiltrar no coração dele. E é assim, uma sementinha hoje, uma sementinha amanhã, uma sementinha depois, e quando você vê, seu coração já se perdeu. Guarde o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. E essa vida é material. Porque de repente você está tão perdido, com o coração tão endurecido, que você na hora age de uma forma e acaba pagando um preço altíssimo. Mas também guarda a sua vida espiritual, porque às vezes você está bonito por fora, mas está morto por dentro. Seu coração já não acredita em mais nada, já não crê em mais nada. E tem gente assim dentro da igreja, falando do amor de Jesus, mas o coração já não acredita em mais nada. Jonas era um profeta e ouvia a voz de Deus, porque ele ouviu Deus dizendo, vai lá e prega para Nínive. Era um profeta, ouvia a voz de Deus, só não obedecia, porque não era bom aquilo para ele. Aquilo não era bom para ele, porque ele queria ver aquele povo padecendo, porque tinha uma história lá atrás que tinha machucado ele. E pregar o que é bom para quem te feriu é um problema sério. Se você não tiver muito Deus na sua vida, imagina alguém te fez mal. Alguém te fez mal e você vai pregar alguma coisa. E Deus te manda pregar algo para uma pessoa que te fez muito mal, que te feriu, que te fez chorar. E Deus vai lá e te manda pregar algo que vai abençoar a vida dele, que vai salvar ele, que vai tirar ele daquele caminho e vai abençoar ele. Pensa nisso, gente. Ele não queria. Só que aqui eu vou falar para você o que Deus falou no meu coração aqui, ó. Quando levantou-se esse grande vento, essa grande tempestade,
como eles não sabiam por quê, qual era o motivo desse mar estar assim, eles ainda não sabiam, depois eles souberam, eles começaram a jogar no mar as fazendas, as malas, as bagagens, as cargas, tudo que tinha naquele navio. Eles começaram a lançar dentro da água, para ver se ficava mais leve, para ver se o mar acalmava, para ver se dava resultado, para ver se ninguém morria, para ver se não perecia, se o navio não se quebrava, se eles não afundavam. Eles jogaram o que era deles, as cargas deles, as posses deles na água. Quando você vai viajar, você leva o que na bagagem? O que você tem de melhor. Eu acredito que esse povo estava abrindo mão de coisas caras, de coisas preciosas, de coisas valiosas. Eles estavam abrindo mão de coisas valiosas para poder salvar aquele barco. Eles estavam perdendo coisas valiosas por causa de uma pessoa que não se posicionou. Você está entendendo o que eu estou falando para você? A falta de posicionamento de Jonas, a desobediência de Jonas fez todo aquele barco sair no prejuízo. Todo mundo que estava naquele barco estava perdendo coisas valiosas por causa da desobediência e da falta de posicionamento de um homem. Você está entendendo quando Deus nos dá um direcionamento, uma ordem que você não ouve, que você não faz como Deus mandou? Você entende que as pessoas à sua volta perdem muito? Que você, por causa da sua falta de posicionamento, por causa da sua falta de obediência, por causa da sua falta de foco, as pessoas à sua volta perdem coisas preciosas. Seu comportamento faz as pessoas à sua volta ficarem no prejuízo. Você podia estar se portando diferente. Poderia ter pessoas à sua volta sendo abençoadas pelas suas orações, pelas palavras que Deus tem te dado, pelos louvores que Deus tem te entregado. Tem pessoas à sua volta que iam ser abençoadas só de ver o teu caminhar com Deus. Você ia trazer para eles força, coragem. Você era para estar sendo exemplo dessas pessoas. Era para elas estarem encontrando força em você. No entanto, você escolheu fugir. Escolheu se esconder. Porque o coração está tão ferido que não consegue mais achar que as pessoas merecem salvação. Achar que, por mais que as pessoas errem, elas não são dignas de ser salvas. Elas não são dignas de serem perdoadas. Você acha que Deus, quando morreu lá na cruz, ele especificou pessoas? Eu vou morrer aqui só pelos que são bonzinhos, eu vou morrer aqui pelos que são inteligentes, eu vou morrer aqui pelos que... Não, ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Ele pagou o preço por todas as vidas, todas. E nós muitas das vezes queremos escolher a quem levar Jesus, a quem amparar, a quem ajudar. Ah, mas ninguém faria isso por aquela fulana. Ah, mas ninguém ajudaria aquela pessoa. Mas todo mundo viraria as costas para aquela pessoa. Mas aí você não é todo mundo, você é servo do Senhor. E eu sei, eu digo para você isso porque eu sei como pessoas machucam a gente. Como elas ferem a gente. E como é difícil muitas das vezes perdoar. Jonas queria que aquela cidade padecesse. Você já fez isso? Você já olhou à sua volta? Olhou para alguém e falou assim: não merece, não merece, não merece. Você merecia? Eu merecia? O problema é que quando nós erramos, quando a gente falha, quando a gente erra, a gente quer misericórdia. Mas quando o nosso irmão erra, principalmente quando erra com a gente quer justiça de Deus. Deus é justo.
Deus é justo. A gente quer justiça. Mas se fosse nós na pele, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Deus morreu por você porque Ele te ama. Mas do mesmo jeito que Ele te ama, Ele ama aquele outro lá torto, bagunçado. A mesma misericórdia que Ele teve de você, Ele vai ter daquela pessoa. Ainda que você não goste dela, ainda que você ache que ela não merece, ainda que você, Deus me livre e guarde, não posso nem ver. É tão recente, é tão doendo aqui. Deus ama ela do mesmo jeito. Não muda. O que você sente por essa pessoa, não muda o que Deus sente por ela. E a mesma misericórdia que Ele derrama sobre você e sobre mim, Ele derrama sobre ela. Aí Deus manda essa tempestade, esse vento. Aí eles vão lá e falam, o que você está fazendo? Quem é você? Aí ele fala, eu sou hebreu, eu sou servo do Senhor que fez os céus, que fez a terra, que fez o mar. Ainda falou. Aí o homem falou, então foi você o culpado. Se você serve um Deus que fez o mar e o mar tá desse jeito, a culpa é tua. O que você fez, homem? Aí ele falou, fugir da presença do Senhor. E o que a gente vai fazer? Para esse mar, para se acalmar essa tempestade, para se acalmar esse vento, o que nós vamos fazer? Aí Jonas falou assim, lancem-me no mar e ele vai se acalmar. E a Bíblia diz, sabe o que a Bíblia diz? Que os homens tentaram ainda, continuaram tentando acalmar o mar sem jogar Jonas. Olha só, um povo aqui que não conhecia Deus. Eles continuaram se esforçando para tentar salvar aquele barco sem precisar jogar Jonas dentro d'água. Nem conheciam aquele homem, sabiam que ele era culpado por tudo que estava acontecendo, por tudo que eles tinham se jogado na água, por tudo que eles tinham perdido. Eles sabiam que a responsabilidade era de Jonas, porque ele confessou. E ainda assim, eles tentaram de todas as formas não precisar jogar Jonas dentro d'água. Mas o mar não se aquietou e se enfurecia cada vez mais. E eles jogaram ele na água. Aonde veio a baleia, aonde ele desceu, aonde ele pediu, aonde Deus ouviu, lá do fundo. Olha, quem disse que você precisa estar em cima ou embaixo para Deus te ouvir? Você só precisa dizer, você só precisa acalmar. A Bíblia diz que ele, lá do profundo do abismo, lá do ventre da baleia, ele clamou. Pediu perdão e falou, me perdoa porque eu sou falho. Me perdoa. E Deus foi lá. E a baleia levou Jonas para o mesmo local onde ele embarcou. Não levou ele para Nínive não, tá, gente? Ele foi andando. A baleia vomitou Jonas num lugar e ele foi andando para Nínive pregar o evangelho. E aquele povo se converteu. E o rei daquela cidade ouviu aquela pregação e ele dizia, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E o rei disse, vamos voltar, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, vamos tirar essas roupas, vamos vestir panos de saco, vamos descer ao pó. Vamos descer ao pó, tira tudo. O animal vai jejuar, as pessoas, as crianças, todo mundo, ninguém come. Quem sabe assim, Deus não se arrependa. E a palavra diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer aquela cidade. Você pode olhar para a pessoa que for e julgá-la do jeito que for. Eu posso fazer isso. Olhar para alguém e dizer, já era, acabou, nunca mais. Se aquela pessoa, por mais torta, suja, por mais difícil, por mais pecados, por mais imunda, Deus me livre e guarde, é o modo de falar, que ela esteja. Se ela clamar, não adianta eu ficar triste, aborrecida e chateada. Se ela verdadeiramente clamar, Deus vai ouvir, salvar, sarar, né? Como é que diz lá? Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus alcança essa pessoa. É difícil, né, gente? Uma pessoa que te feriu, que te fez mal, que te fez chorar, você vê ela sendo abençoada. Para nós é difícil isso. A gente tem que lutar muito contra a nossa carne. Mas é isso que Deus faz com Jonas. E ele vai lá e prega. E aquele povo se redime com Deus. E Deus alcança, aquele povo alcança o perdão de Deus.
E ele disse, tá vendo? Por isso que eu não queria vir cá pregar. Por isso que eu não queria vir cá falar do seu amor. Eu sabia que o senhor ia fazer isso. Aí sabe o que Deus faz? Aí ele sai, começa a andar no sol quente, aborrecido, chateado, porque o povo não morreu. Porque a cidade foi perdoada. Ele sai aborrecido. Sabe aquela cena que você olha assim, Senhor, a pessoa me fez tanto mal e ela está prosperando. Lembra de Asaf? Senhor, mas olha o ímpio. Como é que pode o ímpio prosperar assim e o seu servo pagando preço? Foi assim que Jonas se sentiu. E saiu aborrecido. Deitou debaixo de uma sombra, dormiu. Aí Deus criou uma planta imensa. Aquela planta fez uma sombra linda na cabeça dele. Aí ele ficou tranquilo e feliz. No dia seguinte, Deus foi lá e matou a planta. Mandou um bichinho lá que comeu e matou a planta. Aí, mais revoltado ele ficou. Só matou a planta. Como é que só pode fazer isso? Aí Deus falou assim, você teve pena de uma planta. Uma planta que eu criei, que você não molhou, você não regou, você não adubou. Eu criei essa planta, ela durou um dia. E você teve pena dela, de uma planta que você não fez nada. Você não gastou uma gota d'água nessa planta. Você teve pena porque ela morreu. Não vou ter eu pena de uma cidade com 120 mil habitantes. Lá tem animais, crianças que são inocentes. Eu não terei pena de uma população que não consegue discernir a mão direita da esquerda. Olha, esse povo torto que a gente vê, bagunçado, éramos nós lá atrás. E eu posso dizer isso hoje. Eu fazia tanta besteira lá atrás, mas eu não sabia a diferença da mão direita para a mão esquerda. Até porque eu também não queria Deus. Nasci num berço evangélico, mas não queria Jesus. Deus teve que me botar no estreito para eu poder caminhar. Só que hoje, eu sei que Ele é a minha base, a minha vida, a minha porção. E hoje eu sei que eu não posso chicotear quem está no mundo, porque eu vim de lá. E eu vou dizer para você, hoje eu sei que o mesmo amor que Ele teve por mim, Ele tem por todos. E eu quero dizer para você uma coisa. É hora de mudança de posicionamento. É hora de se colocar na posição que Deus quer você. Eu não sei o que Ele pediu para você, eu não sei o que Ele pede para mim. E eu estou lutando para chegar lá. Não é fácil, mas eu estou lutando. É hora de você se colocar num posicionamento e parar de fazer as pessoas à sua volta perderem por sua causa. Você perde, você sofre. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia lá. A palavra diz que na hora que ele estava já convalescendo, quase morrendo, foi que ele saiu de lá. Nos últimos momentos. E o que ele sofreu nesse meio tempo? Então você sofre e as pessoas à sua volta perdem por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de posicionamento. O ano está acabando e se você não mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, se você não se posicionar, o ano vai ser novo, mas a sua atitude vai ser velha. Seus erros vão ser os mesmos, as desobediências vão ser as mesmas e os preços também vão ser os mesmos. É tempo de se posicionar, começar a caminhar com Jesus, cumprir o ID, se colocar na posição que Ele te confiou. Muitas vidas foram salvas. Muitas vidas. Onde a cidade de Nínive, para Jonas atravessar a cidade de Nínive, ele levaria 3 dias a pé. Ele não foi. Olha, ele ainda estava rebelde. Era para ele atravessar 3 dias a pé, pregando. Essa cidade vai ser destruída em 40 dias. Essa cidade... Ele foi 1 dia só. Pregou durante 1 dia só e parou. Só que a pregação... Ele parou, mas a voz de Deus continuou falando de um para o outro. E ele foi e fez por 1 dia. O que Deus mandou, o que era para fazer em 3, ele fez em 1. Em 1. E aquele dia, dentro de um dia,
Jonas converteu 120 mil habitantes daquela cidade. Gente, isso é sério, isso é forte. Você tem noção do seu posicionamento que vai fazer? Você tem noção do seu posicionamento que vai acontecer com o seu posicionamento e com a sua obediência? Com você, com a sua casa, com a sua vida. Oh, aleluia. Comece o ano decidido a se posicionar. Não deixa Deus falar em vão com você, não. Chega de ver gente perdendo a sua volta. Chega de ver a sua casa pagando um preço por sua desobediência. Porque se Deus chamou você, é você, meu filho. Não tem jeito. Pode chamar os outros, pode. No tempo dele ele vai chamar. Mas agora é você que vai ter que levantar essa casa. Levantar esse povo. Ainda que você não queira. Ainda que eles não mereçam. Deus escolheu você. Então caminha em nome de Jesus. Começa o ano decidido a mudar o posicionamento. Se colocar na brecha. A obedecer a voz de Deus é tão difícil, gente. É tão difícil. Mas é maravilhoso demais. Continua. Persevera em nome de Jesus. Não deixa mais que as coisas se percam à sua volta. Que pessoas se percam à sua volta. Tem tanta gente olhando para você. Você tem, sabe quando você tem o dom de cativar as pessoas? Então, isso é um dom que Deus te deu para cativar as pessoas. Mas para levar elas para um lugar seguro. Eu sei que machuca, eu sei que dói. Eu sei que tem dias que dá vontade de desistir, eu sei. Mas sabe, vou falar uma coisa para você. Escolhido não tem escolha. Não tem. Não se engane. Para de perder tempo. Escolhido não tem escolha. Mas a coisa mais linda do mundo é pertencer, é ter um dono. E saber que esse dono, que o seu dono, o meu dono, é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. É bom demais pertencer a Ele, gente. Em nome de Jesus. Pega essa palavra, enfia ela dentro do seu coração. Olha a sua volta, vê o que aconteceu, o que foi perdido, o que está sendo perdido. Olha o caminho que você está levando, para onde ele vai te conduzir. E sai. Foge desse caminho mau. Foge do caminho mau, não foge do Senhor. Porque onde você se enfiar, Ele te acha. Comece um ano novo, com atitudes novas. Em nome de Jesus. Precisar das minhas orações, eu estou aqui, eu me disponibilizo a te ajudar em oração. Sabe por quê? Porque eu sei que não é fácil, porque eu sei que eu fugi, eu sei de tudo. Tudo isso aqui, eu passei muita coisa. Não fui a esse extremo, não, mas fugi muito. Olhei com muita gente dizendo, não vou fazer. Mas eu não sou todo mundo. Mas você não é todo mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós não podemos ser julgadores. Não podemos. Só Ele decide quem vai e quem fica. Só Ele decide quem entra e quem sai. Nosso papel é espalhar o amor de Jesus. Nos posicionarmos e obedecermos a Ele. Eu sei que a palavra foi forte. Mas eu sei que Deus vai ficar falando isso no teu coração aí. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que Ele te dê força para caminhar, que Ele te sustente nessa caminhada, e que tudo que perderam ou que você perdeu seja restituído assim que você se colocar na direção que Deus quer, que Ele venha restituir a sua vida de tudo que foi perdido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Beijo. Paz.